Campo Grande, 1980. José Francisco Marcondes Maria está no banco dos réus, acusado de assassinar sua própria esposa, Cleide Maria, ex-Miss Campo Grande. As evidências apontam contra ele e o futuro parece sombrio. Mas então, algo extraordinário acontece. Chico Xavier, o médium mais famoso do Brasil, psicografa uma carta. E não é de qualquer pessoa, não. É da própria Cleide, a vítima. E na carta ela diz que José Francisco é inocente. O júri lê a mensagem, os jurados se emocionam e José Francisco é absolvido. Essa não foi a única vez que isso aconteceu. 4 anos antes, em Goiás, o juiz Orimar Pontes aceita não uma, mas 2 cartas psicografadas por Chico Xavier. Henrique Emanuel Gregores, morto num acidente com roleta russa, diz que foi acidente. Maurício Garcês Henriques, também morto, acidentalmente, confirma. Não houve crime. Resultado, 2 réus absolvidos. Em 2003, no Rio Grande do Sul, Yara Marques Barcelos é acusada de mandar matar o tabelião Erci da Silva Cardoso, seu amante. 2 tiros na cabeça. Crime brutal. Mas em 2006, Erci volta, através do médium José Santana Maria, e depõe a favor de Yara. A carta é lida no júri e Yara absolvida. Por décadas, mortos testemunharam em tribunais brasileiros. Até que, agora em novembro de 2025, o STJ diz, basta. Mas calma, como é que isso era possível? Como é que a carta dos mortos eram aceitas em tribunais? E a resposta está em 3 pilares. Primeiro, o Brasil adota o sistema da livre apreciação da prova. Isso significa que não existe uma lista fechada de provas válidas. Não. Se não é ilegal, pode ser apresentado no tribunal. Segundo, o tribunal do júri, os jurados decidem por íntima convicção. Eles não precisam explicar por que votaram a favor ou contra o réu. Simplesmente votam. E qualquer coisa pode influenciar esse voto. Emoção, a fé, a experiência pessoal. E o terceiro ponto, plenitude de defesa. No júri popular, a defesa pode usar, em tese, qualquer argumento para salvar o réu. É uma proteção extra a favor do acusado. E aí, juntando tudo isso, o advogado percebe, se eu posso usar qualquer prova, e se os jurados decidem por convicção pessoal, e se a defesa é plena, por que não uma carta psicografada? E funcionava. Especialmente quando ela era assinada pelo Chico Xavier, que tinha uma credibilidade transcendente, não é? Durante décadas, então, o tribunal reconhecia as cartas psicografadas. Mas então, em 2025, o ministro Rogério Schietti, lá do STJ, analisa um caso de Mato Grosso do Sul e faz a seguinte pergunta. Espera aí, se eu aceitar uma carta psicografada como prova, o que mais eu vou ter que aceitar daqui para frente? Mapa astral? Revelações em sonhos? Consulta a oráculos? Mais importante, como é que eu sei que a carta é verdadeira? A resposta é devastadora e simples. Não tem como saber. E o ministro explica. Para provar algo, precisa ter idoneidade epistêmica. Traduzindo, precisa ter base racional, científica, ser verificável. E aqui está o problema central. A psicografia nunca foi comprovada cientificamente. Não existe até hoje uma evidência sólida de que é possível uma comunicação com os mortos. Isso não significa que seja mentira, mas é uma questão de fé. E aqui é a sacada do juiz. Atos de fé são opostos aos atos de prova. Fé, por definição, não precisa de comprovação. Você acredita porque acredita. A prova, por definição, exige comprovação. Você tem que demonstrar de forma racional. Então, são universos diferentes. Misturá-las num tribunal pode criar um sério problema. Como o juiz ou o jurado que não acredita vai julgar? Como a parte contrária vai contestar? Como se faz o contraditório com o morto? A conclusão do STJ foi clara. Carta psicografada não tem idoneidade epistêmica. Não dá para extrair dela nenhuma conclusão racional sobre os fatos. Portanto, não pode ser usada como prova. E aí você pode estar perguntando, pensando, mas isso não é discriminação religiosa? Não viola a liberdade de crença? Não. O STJ explica. A Constituição garante a liberdade religiosa. Você pode acreditar no que você quiser, praticar a sua fé como quiser.
O Estado respeita todas as religiões. Mas é crucial que o Estado também, e a gente sabe, é laico. E ser laico significa que não pode ser contra uma religião. O Estado não pode privilegiar uma religião em detrimento da outra, nem usar argumentos religiosos para tomar decisões. Por exemplo, quando o Ministério Público, que é o representante do Estado, usa uma carta psicografada para acusar alguém, ele estará violando a laicidade do Estado. Está exigindo que o Estado reconheça uma crença específica como verdadeira para condenar ou absolver uma pessoa. Agora imagine se fosse o contrário. E se o promotor dissesse: Deus me revelou num sonho que o réu é culpado. Você aceitaria isso? Claro que não. Agora, para a defesa a coisa é diferente. Em razão da plenitude de defesa, ela até pode argumentar, trazer esses argumentos religiosos. Mas mesmo assim não é prova dos fatos, apenas um argumento narrativo. Porém, esse detalhe fino, se a própria defesa pede para tirar a carta dos autos, como aconteceu no caso julgado lá no STJ, ela deve ser retirada. E sabe por quê? Porque isso é plenitude de defesa, é um direito. O réu não vai impor, mas ele tem o direito. E aí tudo se equilibra. Respeita a laicidade, respeita a religião, a racionalidade do processo. Então, Karina, o que muda de verdade? O que é que não pode mais? Carta psicografada como prova no processo criminal. Não pode. E não pode mais influenciar a decisão dos jurados como evidências dos fatos, nem base para condenar ou absolver. Mas ainda pode servir como uma notícia de crime na investigação. Tipo uma denúncia anônima. Se a carta diz onde está uma arma, por exemplo, a polícia procura e acha a arma. A arma é prova. Mas e a carta? A carta não é prova. É como o cientista Carl Sagan disse: eu adoraria acreditar em vida após a morte, mas não há evidência sólida. E não há razão para nos enganarmos com belas histórias sem provas. O direito agora segue esse princípio. Isso não desrespeita quem acredita em psicografia. Eu acredito. Mas separa dois mundos. Fé no templo, prova no tribunal. José Francisco e Yara, os réus absolvidos por Chico Xavier, hoje teriam destinos diferentes? Talvez. Mas a justiça ganhou algo fundamental: previsibilidade e racionalidade. Porque no final, todos nós queremos o quê? O mesmo: ser julgados por fatos e não por fé. Você concorda com essa decisão? Deixa aqui a sua opinião nos comentários. E se esse vídeo te fez pensar de uma forma diferente, compartilhe com alguém. Até a próxima!